Studerare em latim, studium em latim, primariamente significa aplicação, diligência, esforço. Só em quarto lugar é que vem como aprendizado de conhecimentos. Então, estudar requer esforço, né? E por isso eu priorizei essa palavra. Educação. Educação é uma palavra composta em ex, às vezes cai o x, às vezes permanece. Educere. Duco, quer dizer, eu dirijo, eu encaminho, né? Eu conduzo. Por exemplo, o César, Júlio César, ele disse assim, o ativo é duco, o latino usa ego duco, ele não diz, ele diz duco, ego duco. Ele disse assim, duco, não duco. Eu dirijo, não sou dirigido. Quiseram mandar nele e disse isso. Na bandeira da cidade de São Paulo tem assim, non ducor, duco. Mas o direito da assertiva é do Júlio César, segundo a história. E o que é duco? O professor de grego, Frei Pantenburg, a quem eu devo esse gosto pela etimologia, ele diz assim, educar é colocar os sentimentos de uma criança para fora, e moldando e plasmando o comportamento, tarefa da mais nobre importância e relevância. Daí a palavra educar ter sido para mim uma coisa importante. E educação, caros irmãos, caras irmãs, caros confrades, caros acadêmicos, educação é coisa cara. Mas há uma coisa mais cara do que a educação. É a falta de educação. E essa é intratável depois de 70. Ela se torna intratável. Bem, a palavra plica, me lembro da proctologia, as plicas, as pregas, plica, quer dizer prega, plissé, dobrado, né, do francês, plica. Essa palavra é riquíssima. Por exemplo, plicare do latim, dobrar, tem o sentido de chegar. Em português, devo chegar. Por quê? Da linguagem náutica, quando os pescadores iam pescar, e quando eles estavam voltando da pesca, eles começavam a dobrar as velas. Então, o fato de dobrar as velas implicava em se aproximar. Vamos plicar as velas, quer dizer, vamos chegando. Então, é esse o sentido. Sine plica, sem dobra, quer dizer, a pessoa que não tem dobra, ela não esconde, ela é simples. Aí vem a palavra simples. Sine plica. Aí você tem duplicar, você tem triplicar, você tem implicar, você tem explicar. Explicar é desdobrar. Quando eu abro as dobras, eu estou explicando, né? Então, a gente encontra talvez um sabor ao identificar a embriologia das palavras. E complicar, multiplicar. Eu faço aqui uma referência. Quando eu me lembro que eu estava na Alemanha em 1972, 73. Foi quando houve os Jogos Olímpicos e houve aquele acidente onde os israelenses foram mortos. E meu professor de geografia era um alemão. Em 1957, ele era professor de matemática, professor de latim, professor de geografia. E ele, na geografia do Oriente Médio, ele dizia assim, uma voz muito fria, Sigismundo Cruz, ele dizia, o Oriente Médio, aqui tem muita areia, aqui tem muito sol, mas embaixo tem petróleo, isso vai dar muita complicação. Eu estava lá fazendo a residência em Munique, quando aconteceu isso, eu me lembrei do velho, que mal saía do convento, mas tinha massa cinzenta para utilizá-la no sentido de analisar o mundo. Bem, puta. Aí eu vi lá uma peça teatral,
a digna prostituta, diebare dirne. Aí, estudando aqui a coisa, puta, existe uma linguagem do direito que são o crime putativo. Ou então, eu tenho um filho que é ligado a essa área, para falar para vocês, eu procurei respeitar vocês estudando, para não dizer, para reduzir a incidência da besteira. E aí, eu cheguei, Leonardo, essa expressão putativo. Então, eu quero lembrar aqui, nós temos aqui o Vicente, temos aqui o Flávio e temos o Tarcísio Leitão. O Tarcísio Leitão pertence à história do Ceará. Quem tiver memória vai dizer, Tarcísio Leitão. Aí, o Clodoaldo Pinto, o doutor Clodoaldo Pinto, era um grande criminalista. E você me permite um pouco de liberdade do chulo. Eu acho que se a gente não usar o chulo, nós estamos sendo chulos. Então, o Clodoaldo Pinto, lastimando, no tempo que o Tarcísio era estudante, que já se vão décadas, que não tem mais interesse pelo latino, quem sabe mais o que é isso ou aquilo. Assim, o que é discriminante, o que é vingança putativa? O Tarcísio, que exercia o senso do humor, levantou o dedo. Costumeiramente ficava lá atrás, né, que era o lugar dos mais aplicados ficar, lá atrás, perto da porta de saída. E ele disse assim, é o seguinte, professor, segundo consta, eu tenho uma inimizade com o Paulo. E o Paulo, ele me ameaçou de me matar. Então, eu sei que ele passava todo dia em um determinado lugar. Quando eu vi o Paulo passando, ele fez um gesto assim, que parecia agressivo, e aí eu atirei nele. Quando eu atirei, eu vi que não era o Paulo, era o Pedro. Aí, ao saber disso, isso é putativo, eu fiquei puto da vida. Aí o professor Clodoaldo, que era boca suja, falava muito, ele disse assim, para fora, moleque. Para fora, moleque. E o Tarcísio, esperto, dizem que ele saiu lentamente, né? E o professor, com aquele indicador que parecia um taco de bilhar, olhou para o Tarcísio, que já estava saindo, deixando a porta, e disse, volta, moleque, para o teu lugar. A piada foi escrota, mas valeu. Que é outra palavra, chula. Por que é chula? Porque nós a fazemos chula. Bem, então, puta vem de latim putare. Putare quer dizer limpar, quer dizer considerar, quer dizer zelar, quer dizer tornar bonito. E puta é o participo passado feminino, putus, puta, putum. E no latim existe o neutro, como no alemão também. Então, puta é uma moça limpa, uma moça bonita, uma moça. Na Idade Média, como as moças bonitas são um atrativo, elas são chamadas para as festas, e nas festas as coisas tendem a degenerar. Ela se tornou, o sentido mudou, transformou-se, e se tornou o sentido negativo de uma moça, não mais, vamos dizer, uma prostituta, mas uma rapariga no Brasil. Mas rapariga em Portugal continua o significado de moça. É por isso que o barão de Itararé dizia o seguinte, português é difícil. Ele dizia o seguinte, a bota se calça e a calça se bota. Não é fácil. Não é fácil. Bom, então puta é isso aí. Putar quer dizer embelezar. Isso valeu numa defesa advocatícia que alguém chamou uma deputada de puta. E o frade Frei Hermínio, que é um grande etimólogo, foi convocado pelo Vaticano. O Vaticano só convoca, como se diz, cobras na sua área. Ele está agora aqui, capuchinho aqui, messejando. Ele escreveu um livro sempre sobre a etimologia. E o rapaz leu e deu para o advogado, e o juiz, talvez gostasse muito de etimologia, resolveu aliviar a pena que a moça que gostaria que aquele cidadão que a chamou de puta,
tivesse. Anistiou. Bom, eu quero chamar a atenção da palavra mundo. Mundo vem do latim mundare, quer dizer limpar. Mundare, limpar. E o participo passado é mundus, munda, mundum. Então, mundus, o universo, quer dizer limpo. O limpo. Nós temos no grego cosmo, que é o belo, cosmético, né? Então, o mundo, em essência, deve ser bonito, poetas. Por isso que os poetas do mundo é bonito. Nós aqui o tornamos sujo. Nós não temos a palavra mundo como limpo, mas temos o contrário, imundo. Uma coisa imunda. Porque a etimologia, às vezes, por exemplo, árvore é com V, mas arborizar é com V, de arbor em latim. Bem, então, o mundo é essa coisa que deve ser limpo. O mundare é a mesma coisa que putare. Putare, tornar limpo. Há uma oração em latim que a gente aprendia: Domine, Senhor, munda cor meum, limpa meu coração. Eu lembro demais disso. Agora, por favor, o próximo. Pressão, pressão. Em alemão é Druck. Expressão é uma pressão para fora. Em alemão, aus quer dizer Ausdruck, que há um paralelo nas línguas. Nós estamos considerando só o alemão e às vezes o inglês. Porque o inglês é assim, expression. Né? Impressão, a pressão para dentro, em alemão é Eindruck. E eu vou lembrar aqui, que o Pedro já lembrou, o Pedro Henrique está ali atrás, a respeito do Gutenberg, que foi ele que criou os tipos, que lembro mais que ele andava na mula, e a mula, no barro, o casco dela imprimia-se no barro. Ele disse, então eu posso imprimir uma letra também. Aí ele criou mais ou menos uns 50, 60 tipos, chamado soldadinho de chumbo, que é o menor e mais poderoso exército do mundo. Em 1455 veio a Bíblia como o primeiro livro que teve acesso. Grandes paróquias da Europa não tinham a Bíblia, que eram manuscritos. Grandes paróquias. E hoje a Bíblia está aí, como muitos livros, com acesso realmente democratizado. Bem, como nós somos médicos, eu botei aqui um item paciente. Paciente vem do latim paciens, vem do verbo paciere, que quer dizer sofrer. Paciente quer dizer literalmente padecente. Isso aqui é para nós, padecente. O sofredor, não é o tolerante. A palavra médicos, etimologicamente, quer dizer tanto médico como remédio. É muito comum o paciente dizer, doutor, quando o senhor vem para cá, eu já melhoro. O senhor é o meu grande remédio. Isso não é uma expressão rara. Essa confissão não é rara. Ela é muito frequente. Até eu digo porque é aquele médico humano. Eu vou dizer humano. O médico humano quer dizer... Ok. O médico humano quer dizer... Humano não é H-U-M-A-N-O. É o mano, o irmão. Então, ele vai ser remédio, terapêutico. A relação médico-paciente é isso. E você tem aqui o médico. O médico é que deve ser paciente no sentido tolerante. E o doente, paciente no sentido sofredor. Fica bem claro que isso não é pieguice. Isso é o sentido original da palavra, que nós perdemos. Dizer assim, olha, você está muito nervoso, tem que ser paciente. Você não é paciente? Tem que ser. Tenha calma, rapaz. Quem tem que ter calma é o médico. Bom, propina. E tanto assisti o Lava Jato, eu disse assim, eu vou atrás dessa palavra, propina. Tem alguma coisa aí. Propina vem do latim propinare. Quem na Alemanha, quem na Europa, principalmente na Alemanha, for servir um vinho, o dono da casa abre a garrafa,
coloca na taça, e ele é o primeiro a se servir do primeiro gole. 2 sentidos. O vinho está estragado? Ou existe algum fragmento de rolha? Então isso é da mais alta elegância para quem entende o costume de beber vinho, pelo menos na Alemanha é assim. Então propinare é você beber e oferecer a outrem para beber também. E na bebida vem a euforia e vem as facilidades. Então propina é essa coisa de agradar, né? Propinare. E consequentemente eu busquei a palavra gorjeta. Gorge quer dizer garganta. Francês. Gorjear dos pássaros. Os pássaros gorjeiam. E gorjeta é uma gargantinha. Então você dá uma coisinha para amenizar a garganta, alcoólica, e amolece a alma e o coração, né? Dependendo de alguns acordos. Bem, e em alemão, to drink, em alemão é trinken, beber. Geld quer dizer dinheiro, money. Trinkgeld é o dinheiro para beber, é a gorjetinha, é a isca da negociação. Diz-se que a isca do amor é a paixão. A isca do amor é a paixão. E a isca da paixão é a beleza. Aí diz que isca se chega a um objetivo. Bom, e em francês é pourboire, para beber. Isso. Pourboire. Então, não é na comida que está o perigo, é na bebida. A gente espera a caça, é na bebida. Porque dá para ficar um pouco com fome. A sede tem que ser mitigada com mais rapidez. Está errado essa coisa que eu li, chama-se isso leitura. Eu leio o que está no meu cérebro e não o que está no papel. Sanitas per água, spa. Eu vou para um spa. O que é isso? Spa, para perder peso, é a saúde pela água. Sanitas per aquam, régio acusativo, per, preposição. Por quê? Porque se diz, é bíblico, não é só bíblico, é de todas as religiões, que o banho purifica, pelo menos tira o sujo do corpo. E purifica. Então vai para Baden-Baden, na Alemanha, é uma das cidades dos banhos mais clássicos de lá. Então, nós temos banhos aqui em todos os cantos. Mossoró, os banhos térmicos. Aqui em Goiânia nós temos banhos e tudo mais. Então tem banho no sentido do batismo. O batismo era no rio, para banhar a alma. O batismo de João Batista, por exemplo. Por favor. Seguinte, coração, em latim coração é cor. O genitivo cortes, o coração. A nossa equipe, eu dei o nome da nossa equipe cirúrgica, ela é chamada equipe cordis, equipe do coração. O coração tem cor, tem cara de no grego, por exemplo, ataque cardíaco, pancardíaco é grego. E cordis é coração, cordial, concórdia, etc. Pensou-se, no tempo da fase humana, que o coração era o centro da intelectualidade. Então se diz assim, aprender de cor, decora. No inglês é to learn by heart. E em francês é par cœur. Par cœur. Né? Então, isso aí são provas etimológicas de um consenso de uma determinada época. Hoje é o cérebro. Não sei se vai continuar sendo o cérebro. Um dia pode ser uma coisa que você chama uma coisa energética, espírito, como a sua nomenclatura assim o determina. E, naturalmente, a palavra tinha que botar alguma coisa indígena, caatinga, quer dizer mata branca. E caatinga, só com A, é fedor. O nome é fedor. Eu tinha dúvida se era fedor, era fedor. É fedor, fedorento. Eu fui ao dicionário porque houve uma dúvida. Então, e uma palavra que está em crises. Crises quer dizer escolha, quer dizer decisão, quer dizer julgamento. Quando você está no ato de escolher, de decidir, de julgar, você está sob uma responsabilidade emocional que cria um mal-estar que passou a se sentir crise, dificuldade.
crise, dificuldade. E eu achei engraçado esse recursozinho bobo, porém com seu determinado valor. Na hora da crise, tira um S e crie, né? Porque é onde a crise é a oportunidade de você resolver problemas, modificar os dados. Por exemplo, na Alemanha é inadmissível você sair de um quarto e deixar a luz acesa. Agora não. Vamos em frente que o tempo está contra mim. Hipócrita, quer dizer, aquele cabra que fica no teatro dizendo, é o ponto, é o soprador. É o que fica no meio termo. Hipo, baixo. Hipócrita é aquele que é a meia-verdade. Dizem que a meia-verdade é muito mais destrutiva do que a mentira, porque ela tem uma aceitação. Cirurgia Quiros, porque não. Eu me lembro de uma defesa de tese que o Dr. Reis estava sendo examinado e foi dizer, ele próprio dizia assim, que o Dr. Paulo Machado dizia, não é cirurgia, cirurgia é uma parte da medicina, é a operação, é a mesma coisa, só é a mesma coisa, porque Quiros quer dizer mão e Érico quer dizer trabalho, trabalho de mão, e a operação vem de opus, operar, que é trabalho também, mesma coisa, assim como complexo e complicado, complexo cheio de pregas, plexos, e complicado cheio de plicas, a mesma coisa. E nós vamos lembrar que os barbeiros eram cirurgiões que não tinham formação médica, eles eram grandes cortadores, e os médicos, eles prescreviam em latim e grego, eram os eruditos. E por isso que aqui nós, cirurgiões, fazemos nossas barbeiragens, talvez baseado na etimologia. Então, somente. Próximo. Ecologia, oikos, quer dizer casa. Quer dizer, a ecologia é tudo. Nós vivemos numa casa, que é o mundo, um mundo bonito que deve ser, né? O cosmos. E economia, no meio, quer dizer administrar, é a administração da casa. Por isso que a mulher é que administra a casa. Quer dizer, em inglês a palavra economia é household e em alemão household. Certo? Bom, pioneiro. Pioneiro vem de peão. É aquele soldado batedor que é o primeiro que entra na mata. A maioria morre, a gente só se lembra dos que saem com a vitória. E aí vem pioneer, pioneiro, e peão. E peão é do xadrez. Então permitam-me trazer um pouco do Machado de Assis, que eu acho sempre bem-vindo. Assim, diria a bela Miranda que jogasse comigo xadrez. Um jogo delicioso. Imagem da anarquia, onde a rainha como peão, o peão como bispo, o bispo como cavalo, todos comem a todos. Machado de Assis, com toda a sua fineza de ironia. Perfeito e satisfeito. Per é como no inglês, quer dizer, pode ser antes, pode ser através de, mas quer dizer no inglês too, por exemplo, muito, much. Too much é demais. Perfeito é feito demais. Se é